No vídeo de hoje eu vou falar sobre a falta de tempo para focar nos clientes inadimplentes. Eu sou a Paula e esse aqui é o canal Cobrança Organizada. O tema de hoje é um pouco polêmico, mas é super necessário porque ele entra no que eu chamo aí de tabu em cobrança. Você sofre aí pela falta de tempo para se organizar, organizar o seu processo de cobrança para cobrar os clientes inadimplentes? Se sim, realmente esse vídeo aí é para você. E aí uma coisa que é indiscutível para a gente já começar desse lugar é que a agenda de cada um é maluca, né? A gente tem cada vez mais coisas para fazer, mais coisas para entregar. E aí a gente passa isso na pele o tempo todo. Então a gente sabe disso. Mas sempre que eu escuto isso, eu procuro aprofundar um pouco mais no que é essa falta de tempo exatamente. E aí eu fui percebendo que nem sempre é uma falta de tempo literal, né? Não é assim ao pé da letra o que a pessoa quer dizer. Mas que cada caso é um caso, e aí eu tenho que entender melhor, né, o que está por trás dessa fala, dessa sensação aí de falta de tempo. E às vezes é porque a pessoa não consegue delegar, né, e acaba abraçando tudo, aquela questão da centralização, então não confio que outra pessoa vai fazer o que precisa ser feito. Ou pior, ela não sabe falar não, e aí ela fica aí entulhada de coisas para fazer, e nem sempre são coisas que são responsabilidade dela, só que a grande maioria das vezes a questão é que esse tema da cobrança não é prioridade para aquela pessoa ou para aquela empresa até aquele momento. E tudo que não é prioridade vai ficando para depois, né? Porque eu não vou fazer aí esforço, fazer das minhas tripas coração para organizar a minha agenda, para se a coisa X ou Y não é importante. Faz todo sentido, né? E aí, o que não é prioridade se camufla um pouco aí nesse lugar da falta de tempo. Só que aí, detectando isso, né, é importante pensar em qual lugar da sua lista diária, né, ou das suas metas essa questão tá. E aí, será que isso também é importante para a sua equipe? Tá na prioridade da sua equipe? E a partir daí começar a entender a motivação da cobrança para você e para sua empresa. E a entender essa motivação, né, o motivo para a ação. O que te motiva para a ação vai te ajudar a incluir esse tema como um dos itens de prioridade, ganhando aí mais espaço na sua agenda. E isso não é só para cobrança, né? Por que você acha aí que a gente foca mais nas vendas? Né? Qual é a motivação para vender? O que eu ganho quando eu vendo? Né? Então, o motivo para a ação, ele te ajuda a dar mais prioridade para determinados itens. Né? E aí, a pergunta que pode estar passando pela sua cabeça agora é, então, como encontrar essa motivação, esse motivo para a ação? Né? Primeiro, é interessante você entender se hoje o seu caixa sofre impacto com a falta de pagamento dos clientes. E qual é o tamanho desse impacto? Então, mensalmente, eu tenho aí, por exemplo, um cliente que fica inadimplente, e aí isso representa R$300. Ou eu tenho 5 clientes, isso me representa R$1.500. Então, quando eu coloco isso aí numa linha do tempo, eu projeto isso em 12 meses, qual é o tamanho dessa inadimplência? Às vezes parece pouco, mas quando a gente olha alguns meses, isso vai virando aí um buraco sem fundo, né? E eu chamo isso de ponto cego da cobrança, porque o volume mensal, ele é pequeno. E aí eu não coloco energia nisso, né? Porque eu tenho outras coisas aí mais importantes, outras coisas estão pegando fogo, e aí que eu preciso correr atrás. Mas quando eu olho a longo prazo, já não é tão pouco tempo assim. Então, só de conhecer esses números pode ser aí uma grande motivação para você pensar em como organizar a cobrança. Isso parece assim muito óbvio, mas muitos gestores não sabem, não conhecem mesmo os indicadores, né, de inadimplência do seu negócio. Então não sabe se isso é um probleminha ou se isso já é um problemão. E um segundo passo pode ser, você já conhece o impacto da inadimplência hoje no seu caixa, né? Porque você fez essa conta aí do passo 1, ou porque você já conhecia, mas é uma coisa que estava um pouco de lado. Então pensar o que você poderia fazer se você tivesse parte desse dinheiro de volta, né? Então você pode aí reequilibrar o caixa da empresa, recuperando os valores, ter mais previsibilidade das entradas todo mês, porque você sabe que você vai trabalhar para recuperar os valores em aberto. Você pode investir parte desse valor na própria empresa,
direcionar para a criação aí de um novo produto, de um novo serviço, colocar um projeto de responsabilidade social para funcionar. Então, qual é o papel da minha empresa no mundo, né? Como eu contribuo para a sociedade, o que eu faço para melhorar o meu entorno, premiar funcionários. Muitas vezes é esse o dinheiro que vai te ajudar a pagar aí o 13º ou as férias do pessoal. Investir também em tecnologia para automatizar o próprio processo de cobrança ou outras atividades da empresa. Por mais que pareça estranho, eu já vi aí pessoas se surpreenderem com os valores em aberto e entenderam que poderiam usar parte desses valores para realizar coisas que estavam paradas um tempão na empresa por falta de dinheiro. E aí entenderam que a falta de ação em cobrança realmente estava deixando o dinheiro escapar, já que ninguém tinha tempo para focar nisso, né? Então, nesse momento, a cobrança não era prioridade de ninguém. E eu já vi isso acontecer nesses casos que eu chamo aí de ponto cego, porque os valores mensais são pequenos, então eu vejo aquilo, mas não consigo focar nisso ainda. E também em empresas que o montante de inadimplência não era tão pequeno assim, mas ninguém conseguia colocar foco aí no processo. E aí, quando eu falo em foco, eu tô falando do básico, tô falando de implantar o básico. Eu nem tô falando aí de implantar um processo mirabolante, né, complexo. Então, se você se identificou um pouco com tudo isso, então pensa aí com calma, coloca na ponta do lápis quanto custa para trazer o seu dinheiro de volta. Então hoje, muitas vezes aí com 200, 300 reais, você consegue sim colocar um sistema para efetuar pelo menos as ações automáticas do seu processo de cobrança. Lembra que o cliente sabe quando esse assunto não é importante para a sua empresa. E isso passa a não ser prioridade para ele também. Lá no inconsciente tem um pano de fundo lá que tá assim, se isso não é importante, se ninguém me cobra, por que eu vou priorizar isso agora? E você e a sua equipe podem começar devagar, então separar aí 1 ou 2 horas por semana para começar a colocar foco na cobrança. Então começando aí conhecendo qual é a inadimplência da empresa, você pode mapear o que precisa ser feito. Quando você tem uma visão do todo, fica muito mais fácil você separar por etapas e ir fazendo cada uma delas, até você ter um processo, mesmo que básico, rodando. Eu sou sempre a favor aí de um processo básico que seja bem feito, do que um processo complexo, cheio de etapas, só que sem ritmo, e que é difícil manter rodando, né? É difícil manter ele funcionando. Então esse pode ser um momento para você parar, respirar e pensar aí de forma estratégica em como trazer o seu dinheiro de volta. E não deixar de fazer o que a sua empresa precisa para ser mais saudável financeiramente. Essa aí é uma das suas prioridades. E lembrar que você pode começar, ir melhorando devagar, né, e fazendo tudo isso aos poucos. Então me conta se fez sentido para você e manda esse vídeo para aquela pessoa aí da sua equipe que também anda sem tempo.